Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula faremos uma bateria de exercício para que vocês possam treinar de acordo com as aulas que a gente já viu até agora. Então vamos lá. Então, 1, 2, 3, começando. Olá pessoal, tudo bem? Então faremos agora questões de concursos públicos para os cargos específicos de professores da educação básica PEB 1. Então faremos agora resoluções de questões comentadas relacionadas aos cargos de professores da educação básica PEB 1. Então, pessoal, faremos agora a correção e comentário de 20 questões referentes aos conteúdos específicos para os cargos de professores da educação básica PEB 1. Primeira questão. Qual é a melhor definição para ética profissional? Item A é aquela que tem alguns pressupostos acerca do homem e da natureza, baseados na teoria, na evolução da natureza e o homem são produtos da evolução? Item B. É aquela que na atividade política partidária o discurso deve corresponder a praxes, atividades práticas, visando modificar e transformar a sociedade e as relações de produção e as estruturas sociais. Item C. É aquela que durante o exercício profissional respeita as ideias de seus colegas, os trabalhos e as soluções, porém, pode usá-los como de sua própria autoria para benefício da instituição? Item D. É aquela que estabelece um conjunto de princípios a serem observados pelos indivíduos no exercício de uma profissão na defesa do bem comum e da sociedade? Item E. É aquela que espera a partir de diversos pressupostos e conceitos que aceitem estarem revelados na Escrituras Sagradas pelo único Deus verdadeiro? Questão número 1. Qual é a melhor definição da ética profissional? É aquele que estabelece um conjunto de princípios a serem observados pelos indivíduos no exercício de uma profissão, na defesa do bem comum e da sociedade. Então, pessoal, na questão número 1, quem marcou a letra D, acertou. Questão número 1, qual é a melhor definição para a ética profissional? É a letra D. É aquela que estabelece um conjunto de princípios a serem observados pelos indivíduos no exercício de uma profissão, na defesa do bem comum e da sociedade. Questão número 2. O sucesso e a qualidade da aprendizagem no processo pedagógico dependem, entre outros fatores, do professor. Item A. Priorizar atividades de memorização a fim de promover o pleno desenvolvimento cognitivo dos alunos. Item B. Delegar à família dos alunos a responsabilidade pela qualidade do desempenho deles em atividades extra-classe. Item C. Proteger e prestar assistência financeira à família dos alunos de baixa renda. Item D. Valorizar as emoções dos alunos e sua relação de afetividade com eles. Item E. Disciplinar e subordinar os alunos a rigorosas regras de conduta que limitem a criatividade deles. Então, pessoal, na questão número 2, o sucesso e a qualidade da aprendizagem no processo pedagógico dependem, entre outros fatores, de o professor valorizar as emoções dos alunos e sua relação de afetividade com eles. Então, pessoal, na questão número 2, acertou quem marcou a letra D. O sucesso e a qualidade da aprendizagem no processo pedagógico dependem, entre outros fatores, de o professor, item D, valorizar as emoções dos alunos e sua relação de afetividade com eles. Questão número 3. De acordo com Paulo Freire, a relação entre professor e aluno deve ser, item A, diálogo, item B, hierarquia, item C, autonomia, item D, autoridade, item E, disciplina. Pessoal, então, de acordo com Paulo Freire,
A relação entre professor e aluno deve ser de diálogo, deve ser dialógica. Questão número 3. De acordo com Paulo Freire, a relação entre professor e aluno deve ser de... Então, quem marcou a letra A na questão número 3 acertou. Em se tratando de relação professor-aluno na sala de aula, assinale a alternativa incorreta. Item A. O trabalho docente nunca é unidirecional. Item B. A relação maternal ou paternal deve ser evitada, porque a escola não é um lar. Item C. O professor autoritário exerce a autoridade a serviço da autonomia e independência dos alunos. Item D. A disciplina da classe está diretamente ligada ao estilo da prática docente, ou seja, à autoridade profissional. Comentário da questão número 4. Em se tratando da relação professor-aluno na sala de aula, o trabalho docente nunca é unidirecional. A relação maternal ou paternal deve ser evitada, porque a escola não é um lar. A disciplina da classe está diretamente ligada ao estilo da prática docente, ou seja, à autoridade profissional. Pessoal, em se tratando da relação professor-aluno na sala de aula, assinale a alternativa incorreta. Item C. O professor autoritário exerce a autoridade a serviço da autonomia e independência dos alunos. Então, acertou o que marcou a letra C. Questão número 5. Conforme o grau de integração das diferentes disciplinas reagrupadas em um determinado momento, podemos estabelecer diferentes níveis de interdisciplinaridade. Segundo Piaget, 1979, os níveis de colaboração e integração entre disciplinas são: item A, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Item B, pluridisciplinaridade, disciplinaridade cruzada, multidisciplinaridade. Item C, interdisciplinaridade auxiliar, composta e unificadora. Item D, pseudo-interdisciplinaridade, interdisciplinaridade estrutural e restritiva. Questão número 5. A compreensão dos conceitos de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade em sua emergência do campo da educação requer uma atenção ao conceito de disciplina e sua centralidade no universo escolar. Então, pessoal, acertou que marcou a letra A. Conforme o grau de integração das diferentes disciplinas reagrupadas em um determinado momento, podemos estabelecer diferentes níveis de interdisciplinaridade. Segundo Piaget, 1979, os níveis de colaboração e integração entre disciplinas são: item A, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Então, acertou na questão número 5, quem marcou a letra A. Questão número 6. Escola e família são instituições diferentes e que apresentam objetivos distintos. Todavia, compartilham a importante tarefa de preparar crianças e adolescentes para a inserção na sociedade. A relação entre estas instituições muitas vezes tem se caracterizado por ser um fenômeno pouco harmonioso e satisfatório, uma vez que as expectativas de cada instituição ou de cada ator envolvido não são atendidas e se mostram pouco favoráveis ao crescimento e desenvolvimento dos alunos. Ainda que situações conflituosas permeiam a relação família-escolar, há consenso de que a iniciativa de construir uma relação harmoniosa entre duas instituições deve ser de responsabilidade. Item A, da família, que tem ação complementar às metas educacionais da escola. Item B, dos conselhos escolares, que representam os pais na escola. Item C, da escola e de seus profissionais,
que têm uma formação específica. Item D, da autoridade de educação, que representa o Estado em face da família e da escola. Item E, dos alunos, que representam o elo entre as instituições. Escola e família são instituições diferentes e que apresentam objetivos distintos. Todavia, compartilham a importante tarefa de preparar crianças e adolescentes para a inserção na sociedade. A relação entre essas instituições muitas vezes tem se caracterizado por ser um fenômeno pouco harmonioso e satisfatório, uma vez que as expectativas de cada instituição ou de cada ator envolvido não são atendidas e se mostram pouco favoráveis ao crescimento e desenvolvimento dos alunos, ainda que situações conflituosas permeiam a relação família-escola. Há consenso de que a iniciativa de construir uma relação harmoniosa entre as duas instituições deve ser de responsabilidade da escola e de que seus profissionais que têm uma formação específica. Então, pessoal, na questão número 6, acertou quem marcou a letra C, da escola e de seus profissionais que têm uma formação específica. Questão número 7. Pode-se afirmar que em uma instituição de educação infantil ou escolar, item A, não existe ação educativa nem organização. Item B, tanto a ação educativa quanto a organização estão a serviço dos funcionários. Item C, a ação educativa deve estar a serviço da organização da instituição. Item D, a organização da instituição deve estar a serviço da ação educativa. Item E, nenhuma alternativa está correta. Pode-se afirmar que em uma instituição de educação infantil ou escolar, a organização da instituição deve estar a serviço da ação educativa. Então, na questão número 7, acertou quem marcou a letra D. Pode-se afirmar que em uma instituição de educação infantil ou escolar, item D, a organização da instituição deve estar a serviço da ação educativa. Questão número 8. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, homologada em dezembro de 2017 pelo Ministério da Educação, não é correto afirmar: item A contribuição mais significativa da BNCC é o de substituir os currículos das disciplinas escolares das redes públicas federal, estaduais e municipais, na medida em que determina o que deve ser ensinado em cada escola. Item B, determina os conhecimentos e as competências que os estudantes devem desenvolver ao longo da escolaridade, sendo orientada por princípios éticos, políticos e estéticos. Item C, fruto de amplo debate com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira, a BNCC tem o propósito de contribuir com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Item D, trata-se de um documento de referência de caráter normativo, que define um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos brasileiros devem desenvolver ao longo das etapas modalidades da educação básica. Item E, uma das finalidades da BNCC é contribuir com a superação da fragmentação das políticas educacionais, com o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo. Questão número 8. Comentário da questão. Sobre a Base Nacional Comum Curricular BNCC, homologada em dezembro de 2017 pelo Ministério da Educação, dos itens, o que podemos afirmar é que determinar os conhecimentos e as competências que os estudantes devem desenvolver ao longo da escolaridade, sendo orientada por princípios éticos, políticos e estéticos. Fruto de amplo debate com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira, a BNCC tem o propósito de contribuir
com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Trata-se de um documento de referência de caráter normativo. Define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos brasileiros devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Uma das finalidades da BNCC é contribuir com a superação da fragmentação das políticas educacionais, com o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, homologada em dezembro de 2017 pelo Ministério da Educação, não é correto afirmar que a contribuição mais significativa da BNCC é o de substituir os currículos das disciplinas escolares das redes públicas federal, estaduais e municipais, na medida em que determina o que deve ser ensinado em cada escola. Então, de acordo com a BNCC, não podemos afirmar isso. Questão número 9. Letramento é palavra e conceito recentes, introduzidos na linguagem da educação e das ciências linguísticas há pouco mais de 2 décadas. Seu surgimento pode ser interpretado como decorrência das necessidades de configurar e nomear comportamentos e práticas sociais nas áreas de ETA, ciência e didática, ITB, leitura e tradução, ITC, matemática e tecnologia, ITD, educação e política, ITE, leitura e escrita. Letramento é a palavras e conceitos recentes, introduzidos na linguagem da educação e das ciências linguísticas, há pouco mais de 2 décadas. Seu surgimento pode ser interpretado como decorrência da necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura e escrita. Então, na questão número 9, acertou quem marcou a letra E. Letramento é palavra e conceito recentes, introduzidos na linguagem da educação e das ciências linguísticas, há pouco mais de 2 décadas. Seu surgimento pode ser interpretado como decorrência da necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da ITE, leitura e escrita. Questão número 10. No ensino da matemática, o professor pode utilizar diversos jogos para crianças se apropriarem de conceito de número. São jogos matemáticos apropriados a esse ensino, exceto ITA, ábaco, ITB, quebra-cabeça, ITC, material dourado, ITD, trilha matemática. No ensino da matemática, o professor pode utilizar diversos jogos para as crianças se apropriarem do ensino de número. São jogos matemáticos apropriados a esse ensino. Aí nós temos aí o ábaco, material dourado e trilha matemática. Então acertou quem marcou a letra B. De todos os itens que tem aí, o único que não são jogos matemáticos apropriados para o ensino é o ETB quebra-cabeça. Então, pessoal, um grande abraço e aguardo vocês daqui a pouco aí com a continuação da correção dessas questões.